aliás, no Facebook, Acorda Bênção, e no Instagram da Rádio Tamandaré, é o nome do grande Senhor Jesus Cristo, para abordarmos o capítulo 13 de Hebreus. E eu achei por bem dar uma lida com vocês desse capítulo 13. Vamos lá? Vamos ler o capítulo 13 de Hebreus. Eu normalmente não leio, já chego com aquilo que vamos estar pontuando, aquilo que vamos estar tratando na abordagem. Mas me veio ao coração ler com vocês hoje esse capítulo 13, que nos diz a palavra de Deus. Permaneça a caridade fraternal. Em outras Bíblias tem o amor fraternal. Amém? Em outras Bíblias tem o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Esse aqui é o episódio, por exemplo, de Ló, né? Que recebe os anjos. A princípio ele pensa que são visitantes comuns que estão passando por ali. Aí depois se apercebem que são anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis preso com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Isso aqui fala de empatia, né? Claro que a gente não consegue mensurar a dor do outro. Cada pessoa é cada pessoa, né? Mas quem já passou, por exemplo, por uma situação de dor a qual a pessoa está se referindo, aí tem uma ideia, né, ainda assim, do que a pessoa possa estar sentindo. Porque tem pessoas que reagem de um jeito, outras de outro, tem uma fisiologia diferente, tem uma estrutura diferente, né? E aí a pessoa pode ter uma noção real, precisa ou não. Isso também é muito relativo, isso é muito subjetivo. Isso é muito de pessoa para pessoa. Não é verdade? Eu até dizia antigamente que só sabe o que é dor de dente quem já teve uma dor de dente. Mas olhando direitinho, tem gente que é resistente à dor, por mais que realmente quem já teve dor de dente sabe que... Bem, eu conheço pessoas que já disseram assim, rapaz, eu tive parto normal e não sofri, não doeu. Tem mulheres que se queixam da dor, né? Então, cada pessoa tem uma estrutura, a gente observa direitinho. E aí, para você realmente mensurar o que o outro está passando, é obviamente bem complicado. Mas empatia é uma coisa que se aprende, não é? Também. E aí é importante que consideremos essa palavra, claro, como diz o escritor aos Hebreus, como sendo nós mesmos também no corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros Deus julgará. Por que Deus julgará? Não significa necessariamente que a pessoa esteja condenada, porque existe prostituição e prostituição, não é? Existe prostituição, não. Existe prostituição e adúlteros, não é? Diz aqui, por quê? Prostituição, adultério e fornicação é basicamente a mesma coisa.
A prostituição é a pessoa estar se relacionando sexualmente sem compromisso. O adultério é a pessoa que é casada e se relaciona sexualmente com uma pessoa que não é o seu cônjuge. A fornicação é aquilo que o solteiro fez com o casado. Entende? Como adultério é o que o casado fez com o que não era o seu cônjuge. E a prostituição é quando as pessoas não são casadas. Então, a fornicação ela está inserida nesse vai e vem terrível aí. Mas diz assim que Deus julgará. Por quê? Que, obviamente, nenhum pecado de fato é justificado. Não é? Mas, quando diz que Deus julgará, é porque, por exemplo, quem se coloca numa situação de adultério, nesse caso aqui, é a pessoa que, mesmo casada, ela vivencia uma situação de divórcio, de separação e tudo mais, mas não consegue viver só, não consegue manter-se sozinha, manter-se sozinho, né? E aí contrai uma outra relação conjugal. À luz do que está escrito em Coríntios e em Efésio, enquanto o cônjuge estiver vivo e a pessoa casa com outra, ela está no estado de. É quando existe o adúltero e o adúltero. Não é? Porque observe o texto que diz que aquele que se dá, porém, aos que se dão a prostituição. Aí já é diferente. Uma coisa é se dar a prostituição, a outra é você entrar num estado de adultério, né, para que não esteja se prostituindo. Não justifica, mas Deus vai julgar a pessoa dentro dessa análise toda que Deus faz do que motivou, do que justificou, do que causou isso e aquilo outro. Né? Aí quem julga é Deus. A gente não pode julgar ninguém. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele diz: não te deixarei, nem te desampararei. Não te desampararei. Sejam vossos costumes sem avareza. A avareza aqui é aquela pessoa. A avareza aqui não é ser rico. Não é? Como ser rico não implica necessariamente que a pessoa seja avarento. O avarento é aquela pessoa que só quer lucrar, só quer ganhar e passa por cima dos outros como se fosse um rolo compressor. São aqueles rolos de asfalto, sabe? Que é aquela pedra, aquela roda grandona de ferro que o pessoal, aquela máquina que o pessoal joga o piche no asfalto e ela sai, diz o profissional que aquilo é quente e ela faz uma trepidação que não dá para a gente perceber, mas ela vai socando e derretendo o piche e socando o piche. Né? Tem gente que passa assim por cima dos outros, quer nem saber, que te dando para lá. O negócio é que eu saia na vantagem. Tem pessoas que são assim. Querem nem saber. É o tal do puxar o tapete dos outros, de apagar a luz dos outros para dele brilhar. São pessoas que fazem questão de prejudicar as outras pessoas sem menor escrúpulo. Né? E mente, e inventa, e causa situação, e cria situação para causar dano só para ter vantagem, só para ficar no lucro. Esse é o avarento.
Aí a palavra de Deus manda é que nós não tenhamos essa prática. O que é seu, será seu. Aonde você tiver de chegar, não precisa você ter que empurrar os outros ladeira abaixo. Né? Não precisa você prejudicar ninguém para tomar o lugar desse alguém. A gente vivencia isso em toda instituição corporativista, em todo canto. Diga-se de passagem que até dentro das igrejas, isso agora não, isso acontece faz muito tempo. Tem irmão que quer mostrar serviço para o pastor, aí fica dedurando os irmãos. Tem pessoas que já exercem uma função que chamam por aí de cargo, mas querem subir de cargo. Aí fica mostrando serviço ao pastor, queimando os outros, prejudicando os outros, disciplinando os outros, punindo os outros. Ah, porque comigo é assim. Aí, para mostrar serviço lá ao pastor presidente, né, dela, aí, meu irmão, para com isso. Isso é desagradável, isso é feio. Isso é maldição, isso é abominação a Deus. Né? Contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei nem te desampararei. Significa dizer que Deus está olhando para você, que Deus está vendo, e Deus vai honrar se você faz a coisa direito, se você se aplica, se você se dedica. Deus vai honrar. Se não honrar você nesse lugar, honra em outro. Se as coisas não melhorarem para você onde você está, Deus lhe põe em outro lugar e faz você progredir, faz você crescer. Só perre com isso, não. Só não invente de estar querendo prejudicar os outros para sair na frente, para passar à frente. Infelizmente, a gente vê muito isso no mundo, mas infelizmente na igreja, nas denominações. E a gente vê muita gente que se nomeia cristã com essas práticas. Não é? E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. Glória a Deus. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falam a palavra de Deus, a fé dos quais imitais, tentando para a sua maneira de viver. Lembrai-vos dos pastores, né, que vos falam a palavra de Deus. Eu nem vou falar aqui dos pastores, porque eu vou estar legislando em causa própria, né? Mas se lembre dos seus pastores, se lembre do seu pastor, se lembre do seu pastor no dia do pastor, se lembre do seu pastor durante a semana. Ah, eu não vou falar não, porque vai ficar como se eu estivesse pedindo isso. Não é o meu caso. Mas tem pessoas que não se importam com o seu pastor. Né? Tem pessoas que... Eu me lembro, faz um tempo, eu estava em uma barbearia. Aí eu estava cortando o cabelo. Você vai cortando que cabelo, pastor? Quase sempre, porque meu cabelo é ondulado, né? Se você olhar direitinho, é um do lado direito e um do lado esquerdo. O cabelo é ondulado, um do lado de cá, outro do lado de lá. Mas cresce, isso cresce. Aí quando cresce, quando tá sem cabelo aqui no meio, fica feio, né? Enfim, eu era um pouquinho mais cabeludo, eu estava cortando cabelo. Aí, no salão onde eu estava, chegou um irmão falando com outro de um problema do seu pastor. Primeiro, a falta de educação, a falta de cristandade, né? Estava falando dos outros. E falando assim, era menos mal se tivesse só falando os dois. Mas ele estava falando no meio de pessoas que nem conheciam o outro pastor, supostamente. Eu conhecia. Eu conheço.
E ele estava falando do pastor e criticando o pastor, e metendo o pau no pastor, como diz a história. Aquilo foi me indignando, não porque eu conheço outro pastor, e nem porque eu sou pastor, mas pelo fato de saber que o tal pastor de quem o irmão estava falando foi uma pessoa em um determinado momento usado por Deus para abençoar a vida dele, para tirar ele das trevas, para ajudar ele quando ele caiu, para animá-lo quando ele estava desanimado, para afirmá-lo quando ele estava fraco, para consolar quando ele chorava, para o ajudar nas suas provações. E aí agora, porque o pastor cometeu um deslize, ele estava tacando o pau no pastor. Ele estava apacentando o pastor. O pastor que o apacentou, ele agora estava apacentando o pastor, metendo o pau do pastor. Oh, meu irmão. Oh, meu irmão. Infelizmente, isso tem sido uma prática tão corriqueira, tão comum no meio do povo de Deus. Aí você diz, pastor, mas ele não deu exemplo, ele não me deu motivo para imitá-lo na sua maneira de viver. Não agora, não naquele vacilo, não naquele tropeço, não naquela escorregada, naquele tombo. Mas você só vê o lado ruim das pessoas, só vê as coisas negativas. Por que tu não olha o lado quando ele te ajudou, foi usado por Deus? Por que tu não pontua isso? São pessoas assim que para se afastar de Deus também não demora, não. Porque só quer Deus quando está na bênção. Porque só quer Jesus quando está na bênção. Se o Senhor permitir que ele passe por uma aprovação e ele orar, se descabelar, gritar, se espernear e o Senhor ficar assim em silêncio, logo se afasta. Aí vai para o carnaval, aí vai para a bebida, aí volta para as drogas, se desvia. Aí vai para o mundão. São pessoas assim, que não consideram o seu irmão que vê, imagine a Deus que não vê. Como disse Jesus. Como poderás dizer que ama teu irmão que vê, se não amas? Como poderás amar a Deus que tu não vê? Então, está faltando alguma coisa nesta pessoa, né? Não é em Deus, nem é no outro, nem é no pastor. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pastor Alexandre, inclusive, entrou no ar dia desses, um amigo nosso, dizendo o que Deus fez numa madrugada dessas, ele orando comigo, a esposa dele na enfermaria, com vários leitos, e na hora da oração, Jesus operou na vida de de 2 ou 3 pessoas lá. E eu fiquei intrigado com aquilo, Senhor, e a esposa do teu servo, e a esposa do teu servo. E dias depois ele deu testemunho dizendo que Jesus operou na vida da esposa dele, ela recebeu alta, e agora, há muitos meses depois, eu estou falando isso no dia 4 de setembro, no dia 5 de setembro, aliás, estou falando isso nesta sexta-feira, dia 5 de setembro, eu estou falando assim porque isso vai ficar registrado no YouTube do Acorda da Bênção, né, no Instagram da Rádio Tamandaré, e quando foi ontem, quinta-feira, dia 4 de setembro, meses depois, ele volta ao ar, dizendo novamente do que Jesus fez na vida da esposa dele, ela está bem, está andando. O médico tinha desenganado ela, e ela está bem, está curada, está andando para a igreja, aleluia. Isso porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Glória a Jesus. E não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom
é que o coração se fortifique com a graça e não com manjares de que nada aproveitam aos que a eles se entregam. Não vos deixei levar em roda, não vos deixei levar em redor por doutrinas várias e estranhas. Essas doutrinas várias e estranhas são doutrinas que contrariam a palavra de Deus. Né? Deixa eu explicar isso aqui. Por quê? De repente você está introduzido numa doutrina que é tradição de uma denominação. E aí você, de repente, escuta algo novo que é verdade, que é a verdade, à luz da Escritura Sagrada. E aí você, essa é uma doutrina nova. Não, não é doutrina nova. Isso é a palavra de Deus. Não é? Para não cometer o erro de algumas pessoas que são de determinada religião e dizem, eu nasci nessa religião, meus pais eram dessa religião e dessa religião eu não saio. Cuidado para não entrar não enveredar por esse caminho, você que de repente até nasceu em um berço evangélico, mas infelizmente a denominação que você faz parte, o berço, está comprometido. É diferente, preste atenção isso aqui. Temos um altar que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para justificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Isso aqui se refere, né, observe aí, temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Porque não temos aqui cidade perpétua, mas buscamos a futura. Aquilo que eu tenho sempre preconizado, né? Só vale a pena ser crente se for para morar no céu. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Por isto é o fruto dos lábios, isto é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo. Por isso não vos seria, porque isso não vos seria útil. Aquilo que eu falei, né? Aqui a questão de obedecer ao pastor é no sentido do que ele ensina da palavra de Deus, até porque esse velar pelas vossas almas e a ideia de que há de dar conta é com relação ao que ensinamos, é em relação ao que o pastor ensina. Amém? Porque cada um vai dar conta de si mesmo. Você vai dar conta de você. Eu vou dar conta de mim. Romanos capítulo 10. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Só que nós pastores e todo pregador e quem ensina vai dar conta do que ensina. Se eu estou ensinando errado a você, eu vou prestar conta disso. Porque eu estou lhe causando dano nesta vida. Se eu digo a você que a Bíblia permite e a Bíblia não permite, eu estou ensinando você errado. Se a Bíblia permite, eu digo a você que não permite, estou ensinando a você errado. Com essa
maneira, de alguma forma, estou obstaculando a sua vida, a sua felicidade, sua paz e a bênção de Deus e atraindo maldição para a sua vida? Vou prestar conta disso. Além de, e olha, a seriedade é tão grande, que eu posso estar lhe comprometendo para toda a eternidade, se eu estiver ensinando uma coisa errada, eu e qualquer pastor. Veja que a responsabilidade é grande. Por isso que muita gente não concorda com essa minha fala de Hebreus capítulo 12, versículo de número 4, mas eu não posso fazer nada, porque isso se desagrada a você, a mim, a quem quer que seja, é a palavra de Deus. Se não atende a nossa perspectiva, o nosso interesse, eu não posso fazer nada. Se dói em você, dói em mim. Se bate em você, bate em mim. Só que a gente não está aqui para agradar a B. A gente está aqui para agradar a Deus. Eu devo cuidar de agradar a Deus, você deve cuidar de agradar a Deus. Eu devo cuidar de chamar você para o que eu puder mais para próximo, para perto, para junto da Escritura. Porque é disso que eu vou prestar conta a Deus. Porque pelas suas atitudes, seus atos, suas escolhas, suas decisões, suas opções, quem vai dar conta é você. Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Os pastores vão dar conta daquilo que ensina. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Glória a Deus por essa consciência do escritor aos Hebreus, né? Glória a Deus por essa consciência quando a gente tem de que, aleluia, temos agido com honestidade, sem enganação, sem falcatrua, sem mercenarismo, sem aquela prática que é condenável. E essa condenação é exatamente por contrariar ela. Hebreus 13, verso 8. Por contrário, Hebreus 13, deixa eu colocar o óculos aqui, Jesus. Verso 5. Por contrariar essa palavra, a condenação está por contrariar a palavra de Deus. A prática da avareza, como disse, a pessoa que só pensa em ter vantagem, em ter lucro, em tirar proveito e não se importa com o outro. E se só não se importar, será menos mal. O pior é causar dano à pessoa. Dano moral, dano social, dano psicológico, dano financeiro, dano familiar. E isso reverbera no espiritual da pessoa quando a pessoa é afetada. Mas, rapaz, eu não fiz nada. Eu não disse nada. Mas, rapaz, por que isso? Eu não entendo. A pessoa fica doente. Tem gente, muita gente me ouvindo doente, porque foi vítima de alguém assim. Alguém ruim, alguém perverso. Alguém sádico. Alguém psicopata. Tem muita gente sofrendo. Porque está sendo perseguida onde trabalha, onde mora, onde congrega. Alguém incomodado, querendo ocupar o seu lugar, querendo passar à sua frente, porque quer estar onde você estava, ou então quer reinar sozinho, quer reinar sozinha. Tem muita gente sofrendo com pessoas assim. Em igrejas, em empresas. Essa hostilidade desses ambientes, isso é falta de Deus na vida de quem está agindo assim. Mas não temas, meu irmão, minha irmã. O Senhor é o teu ajudador. Aleluia.
Não temas o que te pode fazer o homem. Volto a dizer. Se você não crescer, se você não prosperar, se você não evoluir, se você não se destacar onde está, Deus vai fazer isso de alguma forma para a sua vida. Amém? Lembremos-nos do que está escrito, aleluia, que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Se alguém está impedindo ou tentando impedir o seu sucesso, sua evolução, seu progresso onde você está, ou essa pessoa sai, ou você quem sai, e para onde você for, você vai evoluir. Você vai crescer. Né? Como diz a menina ultimamente, zum, 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 você vai voar. Não é a música que estão tocando muito por aí, né? Zum, 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 você vai voar. Aleluia, eita glória. Eu acho tão bonitinho ela cantando essa música, menina. Glória a Deus. Você vai voar, você vai alçar altos voos. Aleluia. O bom é na paz. Coisa boa, irmão, é você deitar a cabeça no travesseiro tranquilo, sabendo que não está causando dano a ninguém, não está prejudicando ninguém. Está debaixo da bênção. Aleluia. Aleluia. E rogo-vos com instância que assim o façais, para que eu mais presa vos seja restituído. Para que eu mais depressa vos seja restituído. Terminando aqui Hebreus, diz o texto, a saudação e as considerações finais, tanto do escritor aos Hebreus como as minhas para vocês nesta hora. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos ao Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, pois aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus. Qual seja a glória para todos sempre. Amém. Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se vier depressa, vos verei. Saudai todos os vossos chefes e todos os santos. O da Itália vos saudam. Graça seja com todos vós. É por causa desse finalzinho aqui que o pessoal entende que foi Paulo que escreveu, mas, segundo os mais especialistas nesta área, não há veracidade nisso. Porém, se esta palavra não mexeu com você, não lhe impactou, não lhe consolou, foi a voz de Amaro Correia. Mas se ela lhe edificou, se ela lhe impactou, se ela lhe exortou, se ela lhe consolou, se ela mexeu com você, o que você ouviu foi a voz de Deus, a voz do divino.